nas áreas do campo, mas também que assumiram muito protagonismo na área central das cidades, né? Então essa é a herança que a gente carrega. Esse é o conceito de maquinário social do próprio Silvio Luiz de Almeida, né? Que, como Elias disse, realmente é um cara genial, né? Um filósofo, um jurista aí brasileiro, que hoje tem prestígio mundo afora e vem estudado e tentado explicar para a gente, né? Esse maquinário social, que é uma expressão dele, que é a produção a todo instante, né? Do papel do preto e também do branco na nossa sociedade, e que a gente tem que começar a realmente atacar o problema pela raiz, né? Porque a gente tem um problema estrutural da forma que todo mundo pensa do preto, que a gente na consciência coletiva, né? E também um problema estrutural da forma que os próprios pretos pensam de si mesmos, né? Às vezes é difícil você, segundo ele, segundo o Silvio Luiz, você falar para um preto que ele tem sim o mesmo valor que um branco, que ele pode sim assumir um cargo, assumir um desafio e estudar, ir atrás e conseguir se preparar, porque a vida inteira dele, ele foi condicionado a assumir um outro papel, né? Ele foi condicionado a estar numa inferioridade constante por conta desse maquinário social de culturas de origem escravocrata como a nossa brasileira. Ô, Léo, e você sabe que eu já me disseram 2 pessoas, para você ver como o racismo ele é tão impregnado na nossa sociedade que as pessoas dizem absurdos para nós como se fosse a coisa mais natural do mundo. 2 pessoas diferentes já me falaram o seguinte: olha, você é talvez o melhor jornalista esportivo que nós temos aqui em Campinas. Não há comparação, não há competição. Mas você não tem a cara do Thiago Leifert. Você nunca vai fazer uma carreira de sucesso. E aí, como é que você vai considerar isso? Acaba sendo uma fala preconceituosa, mesmo que seja inconsciente, mas Mas porque a pessoa foi formada naquele modelo. E o negro também é formado nesse modelo. Uma das entrevistas que eu assisti desse jurista, o Silvio Luiz de Almeida, estávamos eu e minha esposa assistindo, e ele descreveu o seguinte, que a opressão contra o negro é tamanha, o racismo ele é tão incrustado, né, que ele mora numa casa e a padaria fica a 500 metros. E quando ele vai para a padaria buscar pão, ele leva documento. Aí ele falou para o apresentador, sabe por que eu levo documento? Porque o negro tem medo, no caminho, ele ser interceptado pela polícia, ser alvejado por um tiro, acabar morrendo, e o parente não identificá-lo para enterrar. A minha esposa falou para mim, na hora, você faz isso. E eu faço inconscientemente, eu faço mesmo. Padaria. Não só isso. Desculpa, Elias, mas não só isso, né? Porque a gente precisa andar com um documento, porque a gente é constantemente parado pela polícia e constantemente precisa dar satisfações do que você está fazendo, do que você está indo fazer, coisa que uma pessoa branca ela não sabe passar por isso. Ela às vezes nem lembra mesmo de pegar o RG, de pegar a habilitação para sair à rua, quando que a gente já viveu uma época que o negro, para sair de casa, ele precisava carregar, além do RG, a carteira de trabalho, né? Para mostrar que não era vagabundo, para mostrar para a polícia que tinha um emprego e que não estava saindo de casa para roubar, né? E eu falando aqui, até lembrando um fato, aliás, falando de maneira escancarada, estamos aqui, o Léo atua na área jurídica, o Paulo, eu e o Danilo na área jornalística. Eu adquiri uma tese, é uma tese minha particular. Se o cara é negro e é jornalista e está empregado, ele é bom. Ele é no mínimo nota 8. Ele é no mínimo nota 8. No mínimo. Na pior das hipóteses. Nota 8. E se não for 9, 9,5, 10? Porque todos nós aqui, nós 3 que estamos aqui nesse bate-papo, que somos jornalistas, nós convivemos em redações. Eu convivi em várias. Então, eu não preciso nomear, mas eu posso descrever o perfil. Quantas e quantos homens que nós olhávamos para esses caras brancos ou mulheres brancas, loiras,
e que eram absurdamente incompetentes, burras, limítrofes, absolutamente incultas, sem o mínimo preparo intelectual e que ou avançavam dentro da estrutura da empresa ou, se bobear, viravam até chefias. E o cara, você vê que o cara não tem condição nenhuma, mas ele é branco. Ele foi preparado para subir aquela escada. Ele foi preparado, mesmo que ele não tenha capacidade, mesmo que ele seja uma topeira, mesmo que ele seja um asno, mas ele é preparado pela sociedade para subir naquele pedestal. Enquanto que o negro tem que provar 420 vezes que ele merece trilhar um caminho normal, que é o caminho do triunfo, né? De você chegar de baixo e subir até num posto de relevância. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí, passado alguns anos, eu pensei: como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, você é o melhor ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Você vai escolher o que estiver mais perto de você, o que estiver dentro da sua realidade. Você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. Um dos estágios desse preparo é a própria faculdade, né? Porque, como eu falei, eu trabalhei em uma universidade, num laboratório de jornalismo, né, com os alunos de jornalismo, e a gente eu via professores claramente chegando em alunas, né, com aquele padrão de beleza já o mais aceito pela sociedade, uma menina loira, de cabelo liso, de olhos claros, e chegar, você vê que ela realmente não tinha ali, pelo menos naquele momento, ela pode, né, ter evolução, só que tinha muita gente na frente dela, mesmo na faculdade. E você vê que a queridinha, a pessoa que a professora falava que mais se daria bem na profissão, era aquela que tinha a fisionomia de uma pessoa loira, pele clara, cabelo liso, olho claro, né? Então você vê que na própria universidade já segue essa segmentação aí, já segue esse caminho de direcionar as pessoas. Às vezes o negro, ele vai, não, você vai ser pauteiro, você não pode aparecer, você não vai conseguir aparecer no vídeo, por exemplo. E você sabe, o Danilo, o Paulo, o Léo, porque a gente entra até numa paranoia às vezes, né? De ficar pensando em determinadas situações. Por exemplo, quando teve aquela celeuma com a jurista advogada, a Gabriela Prioli... Mas ele não sabe sobre o sistema. Mas é claro, pois mas aí a questão é, você acabou de citar casos de falhas e de injustiça. Exato. Isso acontece. E eu posso falar isso porque eu conheço o sistema. Perfeito, mas então é a sua opinião, porque você conhece o tema. Mas o que eu estou dizendo eu conheço o tema. Então não me fale que você não pode opinar sobre o assunto. Você pode opinar sobre o assunto. Aí depois a CNN Brasil evitou que ela saísse, vai ganhar um novo programa, uma grande comoção nas redes sociais. Mas na hora veio a pergunta fatal. E se ela fosse negra, será que teria essa comoção toda? Será que ela ganharia promoção na CNN? Será que teria hashtag Somos Todos Gabriela? Será que teria? Será que haveria isso? Eu fiquei... Até alguns amigos que eu adoro, e eles falaram, não, talvez tivesse, desde que ela fosse bonita, tivesse uma estética de vídeo legal. Até concordo. Mas, mesmo assim, eu fico na dúvida. Uma prova que eu tenho toda a razão em ficar na dúvida. Vejam a resistência que recebeu a Maria Júlia Coutinho quando assumiu a ancoragem do jornal Hoje. Teve portal especializado em televisão que ficou deculpando erros de concordância e falhas quando ela teve nos primeiros dias. Um absurdo. Agora, e quando a Sandra Nemberg assumiu? Ninguém ficou lá deculpando? Será que ninguém ficou lá fiscalizando? É duro, viu? Eu só vou trazer o exemplo prático meu, porque as pessoas devem ficar pensando, tá, mas por quê, né? Por que não chegam lá?
O jornalismo, ele, por si só, ele paga muito mal, né? E é muito difícil para uma pessoa de baixa renda conseguir se manter jornalista, precisando fazer estágio de jornalismo, começando ganhando valores tipo de 150 a 300 reais, e aí quando ela para de ser estagiária, o valor que ela começa a ganhar é R$1.000. Se eu falar o meu salário aqui, né, o ouvinte do Coronga vai ficar chocado com o meu salário, eu ganho muito pouco. Mas por que eu consigo me propor a ganhar pouco? Porque existe toda uma estrutura por detrás de mim. Eu tenho uma família que me bancou por toda a minha vida e continua me ajudando muito, né? Ainda bem que eu tenho isso, mas eu só consigo ter esse destaque graças a uma estrutura que privilegia pessoas brancas. Então, assim, é muito mais difícil para um jornalista preto conseguir se manter na profissão ganhando o que eu ganho, porque ele tem um mundo nas costas para sustentar, né? Ele tem, ao invés, é o inverso, né? Eu tenho uma família que me sustenta. Normalmente, o cara que tem a mesma idade que eu, ele tem uma família para sustentar. Então, só para o relato de uma pessoa privilegiada que consegue se manter ganhando mal, porque tem toda uma estrutura por trás. Então, acho importante trazer esse relato para quem às vezes fica pensando, mas por que não conseguem chegar lá, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Totalmente de acordo, é isso aí mesmo. Se não for, para pior. Concordo. A gente tem que realmente... Eu, por exemplo, eu tenho que ajudar em casa quando, né? Eu moro com os meus pais e boa parte das contas aqui em casa eu preciso ajudar, porque ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Meu pai não está trabalhando, ele trabalha com freelance, minha mãe também está em casa, então boa parte das contas eu tenho que também ajudar com isso. Quero trazer aqui para a pauta o trabalho da jornalista Emily Stewart, da Vox, que escreveu um pouco da história do George Floyd, né? No dia 25 de maio, ele havia perdido recentemente um emprego como segurança de um restaurante, né, por conta da onda de desemprego que está acontecendo nos Estados Unidos relacionada à pandemia do coronavírus, né. E logo depois, ele morreu ao ficar preso no joelho de um policial, né, por vários minutos, como a gente já falou aqui nesse podcast. O Derek Chauvin, que é o policial, e outros 3 envolvidos no incidente foram demitidos na terça-feira do dia 26 de maio, e na sexta-feira do dia 29, o Derek foi preso e acusado de assassinato e homicídio culposo em 3º grau. No dia 3 de junho, foi relatado que o procurador-geral de Minnesota, o Keith Ellison, havia elevado as acusações a assassinato em 2º grau e que os outros 3 policiais envolvidos foram acusados de ajudar a favorecer a morte, né, do homem. A esposa do Derek, inclusive, pediu divórcio e a fiança dele foi fixada em $500 mil. Esse incidente, é importante a gente falar dele, porque ele provocou indignação em todo o país, nos Estados Unidos, né? Milhares de manifestantes foram às ruas em Minneapolis e em cidades do país inteiro. E embora muitos desses protestos tenham sido pacíficos, alguns deles se tornaram violentos, com confrontos policiais, prédios em chamas, saques de lojas, um verdadeiro caos, assim, um negócio que não acontecia há muito tempo. E eles foram focados no policiamento, mas eles aconteceram no 2020, que foi extremamente doloroso para pessoas que não têm privilégios, né, como é o meu caso, como é o caso do Paulo. A crise do coronavírus afetou desproporcionalmente os negros e os latinos-americanos nos Estados Unidos e aqui no país como o Brasil também, né, no caso dos pretos, que adoecem e morrem de Covid-19 a uma taxa muito mais alta que a dos brancos. Isso é dado, isso está confirmado, basta qualquer um pesquisar, né? E a turbulência econômica causada pelas medidas, né, de isolamento social, de ficar em casa, também afeta mais as pessoas pretas e os latino-americanos, no caso dos Estados Unidos, do que as pessoas brancas, né? Elas perdem mais empregos e são menos propensas a serem financeiramente estáveis, como vocês já colocaram aqui. Precisa ajudar a família, tem o mundo nas costas, né? E acrescentando isso a uma cascata de manchetes de americanos, né, pretos, cujas as vidas deles foram interrompidas pela violência branca e pela polícia nas últimas semanas, né? Não só o George Floyd, a Breonna Taylor, o Ahmaud Arbery, e aqui no Brasil, citando alguns, né, o João Pedro, de 14 anos, já falado muito aqui, a Agatha Félix, de 8 anos, o Cauê Ribeiro, de 12 anos, assim, pessoas que têm a vida tirada, né, por conta de uma violência desproporcional, de uma polícia
treinada para matar, né? Mata primeiro e pergunta depois, se tiver vivo, se sobreviver, né? Inclusive, só por curiosidade, um vídeo viralizou essa semana